Brasil é um país com uma vasta extensão territorial, recursos naturais abundantes e uma população diversificada. Tem sido frequentemente apontado como uma nação de grande potencial para se tornar uma superpotência global. No entanto, apesar dessas vantagens, o país enfrenta uma série de desafios complexos que limitaram seu crescimento ao longo de décadas, como um PIB muito baixo e uma desindustrialização altíssima. Neste vídeo, iremos abordar alguns desses fatores que contribuíram para essa situação. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal. Somente assim o YouTube entenderá que o conteúdo é relevante, possibilitando a produção para que possamos entender como o país continua lutando por um desenvolvimento amplo que atenda às principais necessidades de sua população. Precisamos voltar ao tempo. O Brasil colônia. A descoberta do Brasil em 1500 abriu caminho para a exploração colonial, um lucrativo negócio que abasteceu os cofres portugueses por mais de 3 séculos. Escolhida a estratégia, definiu-se o produto, o açúcar, a matéria-prima, a cana-de-açúcar, adaptava-se ao clima e ao solo. Portugal já possuía experiência na produção de cana nos Açores e na Ilha da Madeira. E para completar, o açúcar tinha grande aceitação na Europa. Entretanto, faltava aos portugueses capital inicial e uma eficiente infraestrutura de distribuição. Essa questão foi resolvida com parceria com os holandeses. Em 1605, os bandeirantes paulistas descobriram as primeiras minas de ouro na região de Minas Gerais, mais precisamente em Sabará e Caeté. Portanto, o ciclo do ouro está ligado diretamente à expansão. Posteriormente, com o avanço da economia mineradora, nos períodos entre 1720 e 1726, as jazidas foram encontradas também em Mato Grosso e Goiás. Com o objetivo de manter o controle da expansão e diminuir seus problemas financeiros com a Inglaterra, os portugueses criaram a Intendência das Minas, que mantinha contato direto com Lisboa. Essa, por sua vez, era responsável por fiscalizar e cobrar os impostos dos mineiros que extraíam ouro. Como podemos observar com um pequeno resumo do Brasil colonial, fica evidente que suas riquezas eram levadas para a coroa portuguesa. Instabilidade política e governança deficiente. Um dos principais obstáculos que impediram o Brasil de se tornar uma superpotência foi a persistente instabilidade política e a governança deficiente. O país passou por várias mudanças de regime, como golpes militares e crises políticas, como impeachment de 2 ex-presidentes, Fernando Collor na década de 90 e Dilma Rousseff em 2016. Vários casos de corrupção na administração pública envolvendo a Petrobras, os Correios, entre outros mais. Ao longo de sua história, esses eventos minaram a estabilidade institucional, a confiança dos investidores e a implementação de políticas consistentes de longo prazo, levando às altas taxas de inflação, principalmente na década de 80, quando houve várias interferências na área econômica, como por exemplo mudança de moeda, tabelamento de preços, sem contar o impacto na diminuição do valor do dinheiro, do poder de compra da população. Infraestrutura insuficiente. A infraestrutura inadequada é outra questão que prejudicou o potencial do Brasil para se tornar uma superpotência. A falta de investimento significativo em transporte, energia, saneamento básico, telecomunicações limitou a competitividade e a eficiência do país. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte fez um estudo sobre a situação das vias no Brasil e apurou que apenas 10,8% das rodoviárias federais não têm asfalto. Já nas estradas estaduais, essa porcentagem aumenta para 43,7% e rodovias municipais apresentam a pior condição, 92,2% estão sem pavimentação. A falta de infraestrutura adequada também dificultou o desenvolvimento de regiões remotas e a integração econômica do país. Baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil historicamente investiu pouco em pesquisa e desenvolvimento. No último relatório de 2022, com
consta apenas 1% do PIB, que afetou sua capacidade de inovação e o desenvolvimento de setores tecnológicos avançados. A falta de financiamento e a fragmentação nas instituições de pesquisa limitaram a transferência de conhecimento entre a academia e o setor produtivo, prejudicando a competitividade brasileira em âmbito global. Um investimento muito aquém do essencial para o desenvolvimento de mão de obra qualificada, melhoria dos produtos e serviços como um todo. Dependência de commodities. A dependência excessiva de commodities, como a produção de alimentos, minerais e produtos agrícolas, expôs o Brasil a flutuações nos preços internacionais e vulnerabilidades econômicas. Essa dependência limitou a diversificação da economia brasileira, tornando-a menos resiliente às crises econômicas globais e dificultando o avanço rumo a setores de maior valor agregado. Alterações no apetite dos maiores consumidores afeta uma série de países produtores, como Brasil, Austrália, Chile e Índia. A lista dos produtores de commodities apresenta algumas coincidências. Geralmente são países com grande extensão territorial e com possibilidade de exploração de recursos naturais. Desigualdade social e pobreza. O conceito de pobreza é relativo, refletindo os hábitos, valores e costumes de uma sociedade. Entretanto, com a globalização, essa noção passa a aproximar-se de uma medida comum. Os indicadores utilizados para estimar o grau de pobreza de uma sociedade partem de medidas quantitativas comparativas, demarcando os estratos sociais que enfrentam os mais baixos padrões de vida. Apesar do crescimento econômico experimentado pelo Brasil nas últimas décadas, o país ainda enfrenta altos níveis de desigualdade social e pobreza, concentração de renda, acesso desigual à educação e serviços básicos, bem como a falta de oportunidade para grande parte da população, limitaram o desenvolvimento pleno do país. A desigualdade social afeta a coesão social, a produtividade e a capacidade de inovação. De acordo com um estudo, o contingente de pessoas com renda domiciliar per capita de até R$ 496 mensais atingiu 62,9 milhões de brasileiros em 2021, o que representa 29,6% da população total do país. Baixa qualidade na educação. Apesar dos esforços recentes para melhorar a qualidade na educação no Brasil, o sistema educacional ainda enfrenta desafios significativos. São diversos os fatores que proporcionam resultados negativos. Um exemplo disso são as crianças que se encontram no 6º ano do ensino fundamental, baixo salário, além dos pais que não participam na educação no acesso à educação de qualidade, limitaram a capacidade do país de desenvolver uma força de trabalho altamente qualificada e inovadora. Embora o Brasil possua um enorme potencial, uma imensa área territorial, população crescente e recursos naturais em grande escala, não resta dúvida sobre os vários fatores complexos que têm impedido o país de se tornar uma superpotência. A instabilidade política, a desigualdade social, a infraestrutura insuficiente, a falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento, a dependência de commodities, baixa qualidade na educação e outros desafios têm contribuído para essa situação. No entanto, é importante destacar que o Brasil continua buscando soluções para esses problemas. E o futuro ainda reserva oportunidades para que a nação possa superá-los e alcançar seu potencial máximo. Chegamos ao fim de mais um vídeo, espero sinceramente tenham gostado. Não esqueça de dar um like e deixar um comentário abaixo sobre qual destes problemas seria, na sua visão, o maior impedimento para que o Brasil de fato venha a se tornar um país mais próspero. Um forte abraço e até breve.